Muito boa noite. Nos próximos minutos vamos conversar com um homem que foi chefe de Estado deste país, comandante supremo das Forças Armadas, foi Presidente da República entre 1976 e 1986 e, digo eu, voluntária ou involuntariamente, acabou por ver a sua vida entrosada, entranhada também na vida dos açorianos. Também, em grande instância, por causa do papel que teve, quando do sismo de 1980, a 1 de janeiro, eram 15h42 quando um forte sismo abalou várias ilhas dos Açores, provocou mais de 400 feridos, 73 vidas perdidas, 15 a 20 mil desalojados, destruiu, em termos de habitações, das casas das pessoas, do património edificado, 15.500 edifícios. Sr. General Ramalhianos, muito obrigada por ter aceito, ter respondido afirmativamente a este repto da RTP Açores. Filo, porque além do mais era obrigação minha participar na rememoração de um evento que teve um grande significado para o povo açoriano e para o povo português em geral. Onde é que o senhor estava? Quem é que lhe transmite esta tragédia, este acontecimento trágico, de veras trágico, que estava a acontecer naquele 1 de janeiro? Foi o vice-chefe de Estado-Maior. Teve conhecimento através das transmissões militares de que tinha ocorrido o sismo com a gravidade que referiu. 7.2 na escala de Richter. Foi considerado, inclusive, pelos especialistas, o mais violento dos últimos 200 anos em Portugal. Perante aquela situação, eu de imediato mandei chamar um militar, um oficial do Serviço de Administração Militar, e encarreguei, em contacto com os Açores, inventariar as necessidades mais prementes, juntar os meios, e logo que eles estivessem juntos e carregassem um C-130, nós partiríamos para os Açores. Foi de imediato, sentiu esse imperativo? Era a sua obrigação? O coronel era o coronel Júlio Silva, era realmente um homem extraordinário. Não, era a minha obrigação. O Presidente da República deve estar, em minha opinião, onde estão os portugueses em alturas de sofrimento, não é? E naturalmente estar onde pode ver a realidade com os seus próprios olhos e pode ver como é possível utilizar as instituições para lhes responder, não de uma maneira, enfim, suficiente, mas da maneira possível. Eu desloquei-me aos Açores por questões de solidariedade, mas também para ver como é que a máquina militar estava a funcionar e ainda para ver o que é que quer o aparelho militar, de que eu era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, quer o país podiam fazer em benefício da população. Pediu desde logo ajuda aos militares americanos sediados na base das Lajes, na própria Ilha Terceira? Não, tem sido dito que eu pedi ajuda, o que é verdade, mas quando eu pedi ajuda já o Governo Regional tinha contactado com eles. Na pessoa do Sr. Presidente Mota Amaral, Presidente então. E já estavam as Forças Armadas Americanas, o Exército e a Marinha a cooperar. E já estava também a aviação portuguesa a cooperar, nomeadamente no fornecimento, no transporte de medicamentos indispensáveis naquela situação dramática. Há imagens de arquivo que o documentam. O senhor esteve lá com várias entidades regionais, inclusive com o Dr. Mota Amaral, no meio dos escombros, no meio dos populares, que estavam muitos deles, já se sabe, zangados, sentindo-se expoliados dos seus amigos, dos seus familiares, do seu património. Ouviu com certeza palavras menos acolhedoras. Em virtude daquela zanga, daquela angústia, o que é que o senhor viu e o que é que ouviu que não gostaria de ter visto e ouvido? As pessoas estavam traumatizadas, o que era perfeitamente razoável. E além de traumatizadas, estavam desesperadas, porque para muitas delas, para milhares delas, tinha sido destruído aquilo que ao longo de uma vida tinham construído. Uma situação destas é perfeitamente natural que as pessoas tenham manifestações, tenham expressões que não são as mais agradáveis. Mas, obviamente, isso é perfeitamente razoável e, se quer que lhe diga, eu, nesta altura, sou incapaz de me recordar de uma expressão dessas. Porque aquilo que me motivava, o grande propósito que tinha era tentar colaborar da melhor maneira possível, o mais possível,
com os instrumentos militares, políticos que estavam ao nosso dispor. Não é? As pessoas ficaram na penumbra, como se diz, como se dizia na altura, sem eletricidade, sem os mais básicos serviços. Na penumbra, não, na escuridão. Na penumbra, também na escuridão, na penumbra, instaladas em tendas, instaladas em contentores. Instaladas na base aérea, instaladas em tendas que os militares montaram e em casas improvisadas foram fornecidos por uma organização não governamental dos Estados Unidos. Pelo que sei, chegou a ajuda dos Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Canadá. Esperava este tipo de resposta? Também teve influência nessa ajuda? Não tive influência. Quer dizer, enquanto chefe de Estado, ou tem contactos privilegiados com vários países do mundo? Eu creio que aquilo foi tão dramático. Foi notícia em todo o mundo. E, naturalmente, as nações mais próximas, mas mais amigas, entenderam que era a sua obrigação cooperar. E cooperaram. E o que é que chegou? O que é que sabe dessa matéria? Dinheiro, mantimentos? Chegaram, sobretudo, medicamentos e mantimentos. O certo é que 3 anos depois, Angra foi reconstruída e também é classificada pela Unesco como Património da Humanidade. É inacreditável, quase. O Presidente do Governo, Dr. Mota Amaral, criou um grupo, um gabinete de apoio à reconstrução, que teve um trabalho realmente extraordinário. E, enfim, a cooperação de todas as forças da sociedade civil, dos militares, contribuiu para que se criasse um estado de ânimo combativo e em que as pessoas se empenharam na reconstrução. Por isso, contribuíram determinadas medidas adotadas, como medidas de caráter financeiro. Como sabe, foram cedidos meios financeiros, juros simbólicos, para que as reconstruções fossem feitas. E eu recordo que, na altura, o Estado concedeu à região um abono, um subsídio da ordem dos 260 mil contos, à volta disso, para ajudar a reconstrução. Mas realmente o empenho das pessoas, porque aquilo foi sobretudo um processo de autoconstrução, foi realmente impressionante, e o respeito das pessoas pela tradição arquitetónica foi muito grande. Não é que não fossem introduzidas alterações, mas foram introduzidas alterações que não descaracterizaram arquitetonicamente a terceira. E, como sabe, o seu núcleo manteve-se e manteve a sua identidade, a sua personalidade histórica de tal maneira que as Nações Unidas, através da Unesco, lhe atribuiu o título de Património Universal. Mas gostaria que recuasse um bocadinho o que é que viu? Gostava que descrevesse quando a terra, em Angra do Heroísmo, quando a terra na base das lajes, melhor dizendo, e se desloca aos locais, o que é que viu? O que é que ouviu? Gostava que, na altura, era o nosso chefe de Estado, comandante das Forças Armadas, mas era também o ser humano António Ramalhianes. O que vi foi um drama enorme. Para já, como disse há pouco, houve 73 mortos, é muita gente, numa terra relativamente pequena. Houve cerca de, se não estou em engano, 300 feridos. Houve, como disse, uma destruição maciça do património construído. E as pessoas estavam ainda sobre o acontecimento, estavam ainda impressionadas por aquilo que tinha acontecido, ainda estavam a digerir aquilo. E como sabe, estas digestões em situações dramáticas são sempre muito difíceis e as pessoas têm uma certa tendência para expandir as suas inquietações, as suas preocupações, as suas perturbações. Foi isso que aconteceu. Mas também, na altura, me apercebi de que havia uma vontade grande de arregaçar as mangas. Em arregaçar as mangas, em trabalhar em conjunto, em refazer aquilo que a natureza tinha destruído. As pessoas perderam a casa, perderam as escolas, o comércio, os hospitais, os centros de saúde. Mais de 80%, segundo sei, do parque habitacional do edificado ficou em ruínas. A parte hospitalar, é difícil de imaginar. A parte hospitalar não foi muito destruída. Agora, as necessidades hospitalares foram muitíssimo grandes. Não? Foi criado
um hospital improvisado, por exemplo, num liceu, ou então Liceu da Horta. As Forças Armadas, os bombeiros, encarregaram-se, quando eu cheguei lá, as vias estavam todas desimpedidas. Com a maquinaria do Exército tinham removido, enfim, tudo aquilo que tinha caído e tinham aberto à circulação as vias. Portanto, eu creio que uma resposta imediata do Governo Regional e das instituições fez com que aquele grande desânimo fosse ultrapassado relativamente depressa. E eu até direi que, dadas as circunstâncias, relativamente depressa e bem. Esteve só na Terceira, Sr. General? Foi só a Ilha Terceira ou esteve também, porventura, em São Jorge? Não, estive só na Terceira e não fui a São Jorge, porque naquela altura não deviam ser utilizados meios aéreos, senão no apoio imediato para satisfazer as necessidades que eram prementes. Não é? A Força Aérea foi perentória no resgate de várias pessoas em São Jorge. A ilha esteve isolada 3 dias. 3 dias. A Força Aérea teve um papel extremamente importante. De maneira que a ordem era meios aéreos só para problemas advenientes do sismo. Não havia viagens para efeito político. Pergunto-lhe muito taxativamente, pressionou e de que forma as entidades regionais ou quem de direito para que tudo funcionasse na melhor das ordens, para a salvaguarda da segurança, da vida, do bem-estar dos açorianos? Não, eu devo confessar que não houve necessidade de pressionar. Houve uma resposta imediata, pronta, não completa, obviamente, nunca há respostas completas, do Governo Regional. Fez o que podia, fez o possível enquanto chefe de Estado? Acho que fez o que podia e fez-o com vontade, com determinação e com rapidez. Aqui as coisas não foram tão simples, mas também não houve dificuldades maiores, nomeadamente em mobilizar meios financeiros para lá. Mas na parte militar não houve dificuldades nenhumas, porque eu antes de sair, e contactando com o vice-chefe de Estado-Maior, expliquei-lhe que todos os pedidos dos Açores tinham prioridade. E assim foi? Sim, e eram satisfeitos de imediato, obviamente em contacto com o Governo, mas se necessidade, se fosse necessário, utilizando os meios, nomeadamente financeiros do Exército. E nem de propósito, pergunto-lhe a sua opinião. Acha que os portugueses em geral, refiro-me aos do continente também, os da Madeira saberão, o que é que são afinal os custos de insularidade? Às vezes ouvem-se algumas críticas em relação aos dinheiros que vêm da República para a região. Ainda se justificam algumas discriminações positivas em relação aos Açores, à Madeira? As pessoas sabem o que é que são os custos de insularidade? O que é a ultraperiferia? Eu creio que perante aquele drama houve, enfim, eu diria, um desassossego nos portugueses, na alma dos portugueses da metrópole. E houve uma abertura e uma disponibilidade para responder da melhor maneira possível. Quanto aos custos de insularidade, é evidente que há, por vezes, uma certa incompreensão, mas eu creio que, apesar de tudo, a resposta a essa situação tem sido francamente positiva. O senhor voltou lá tempos depois para ver com os seus próprios olhos o que era a reconstrução? O que era o reerguer daquela tragédia? Foi impressionante, porque 3 anos depois tudo aquilo estava reconstruído. E agora não quero mentir, mas havia 2 igrejas que não tinham sido reconstruídas e umas 3 casas. Aliás, na altura entendi que até era interessante não se reconstruir, mas cuidar de manter aquilo, enfim, conservar, para que os açorianos, nomeadamente as gerações mais novas, tivessem consciência do que os seus maiores tinham passado naquela localidade e tivessem consciência de que um país grande é extremamente importante, porque quando tem uma situação destas, a resposta é mais fácil e naturalmente é mais eficaz. Tem acompanhado com alguma atenção, por exemplo, esta nova crise sísmica que está a acontecer no Faial? Antes disso, eu gostava de dizer que a televisão teve, as pessoas não dizem isso, mas teve um papel extremamente importante. Recordo-me que o Sr. Jorge
forjados, será? Já Sim, faziam os programas da televisão. Sim, sim, sim. E que serviram para mostrar à população, toda a população dos Açores, mas mostrar também aqui à população o que é que tinha acontecido, as respostas que tinham dado e a responsabilidade de todos em encontrar resposta para uma situação que não era só dos açorianos, era uma situação que a todos cabia responder e responder o mais rapidamente possível. Bom, a situação que se está a ficar nos Açores agora é uma situação preocupante. Não tão preocupante como era naquela altura, porque naquela altura a sismografia disponível nos Açores era muito reduzida, não é? E foi a partir daquela altura que se criaram, não sei se criaram sismógrafos para toda aquela... Se instalaram mais estações? Muito mais estações pelos Açores fora. Que instalaram cerca de 20 aproximadamente. Tudo tem prós e contras. Nessa medida houve um incremento tecnológico nesse tipo de tecnologia. Não há tecnologia moderna nenhuma que não tenha prós e contras, mas quando é utilizada de maneira virtuosa, os prós são muito maiores que os contras. Como sabe, há ali 3 placas. É a placa euroasiática, é a americana e é a africana. E ainda por cima, a complicar as coisas, há uma microplaca que é dos Açores. De maneira que aquela situação é uma situação de forte instabilidade. É uma situação, uma área que teve ao longo dos séculos sismos muito grandes e infelizmente vai ter outros. Só não se sabe quanto, mas vai ter. Não? O senhor fazia ideia, quando tomou posse, porventura, que iria ter uma vida tão entrosada, tão entranhada na vida dos próprios açorianos? O senhor deu posse ao Parlamento Regional, que nasceu com o 25 de Abril, com a autonomia dos Açores. Eu sabia que ia foi presidente da RTP Açores, já falou há poucos minutos da importância da televisão, e passou por eventos tão impactantes, não é? O 25 de Abril, o 25 de Novembro, no mesmo ano, 1980, a morte de Sá Carneiro. Como é que se aguenta tudo isso? É a sua gênese militar que ajuda? Eu sabia que ia ter muitos problemas, porque, como sabe, antes do 25 de Novembro, a situação nos Açores era uma situação complicada, difícil. Nomeadamente com um movimento que se autoapelidava de separatista ou independentista. A FLA. A FLA. Eu recordo que da campanha, quando eu ia desembarcar do avião, disseram: para aí, espere, porque vai arrebentar uma bomba. Não. Bom, arrebentou um petardo. E depois de sair estavam uma dezena e tal de açorianos, muito perturbados, não por causa de mim, mas porque eu levava o Medeiros Ferreira. Bem, lá falei com eles, lá tínhamos para o hotel, e disse ao Medeiros Ferreira que o senhor não sai, pode haver problemas, mas conhecendo o Medeiros Ferreira, eu não tive dúvidas nenhumas que ele ia sair para ver os pais. E realmente, uns minutos depois, vejo o Medeiros Ferreira a tentar escapar-se, de maneira que lá o chamei. E ela disse: bem, eu percebo, realmente aquilo que lhe pedi não é razoável, o senhor está aqui, tem que ver os seus pais. E mais, o senhor é um político que, se não vai ver os pais e fica aqui, as pessoas vão dizer que o senhor tem medo. Eu vou consigo. E então fomos. E entre o hotel e a casa dos pais, nós fomos ultrapassados por 3 ou 4 carros, passavam à frente. E quando parámos à porta dos pais dele, um carro estacionou à retaguarda e outro fez marcha atrás e estacionou em frente. Portanto, ficámos ali com um carro à frente e outro atrás. E eu saí do carro e, perante aquela situação, pediria ao tipo de segurança uma pistola. E limitei-me a dizer aos freiros com a pistola na mão o que é que queriam. E eles, perante a pistola, não queriam nada, foram-se embora. Não. Mas isto é apenas um fait divers sem importância. E isto não tem nada a ver com os Açores nem com os açorianos. Era um grupo de exaltados, não é? Que tinham um estado de sua exaltação no aeroporto. Mas eu sabia que ia ter problemas, não é? Porque quando uma situação se perturba, os fatores que a levaram a perturbar-se normalmente são pequenos. Mas depois, para reequilibrar, para normalizar, as coisas são difíceis, não é? Mas felizmente acho que as coisas correram relativamente bem. E isso deve-se, obviamente, a todos, mas em particular às autoridades dos Açores. Vê com grande relevância, ainda hoje em dia, o papel de uma imprensa, de uma televisão, de uma rádio numa região
com 9 ilhas, um território descontínuo, que tem 600 quilómetros, talvez os portugueses não se lembrem, entre os extremos, entre as ilhas que ficam nos extremos. Acho que não tem razão. Com uma vida económica, religiosa, política, desportiva, específica, própria, até entre ilhas. Acho que não tem razão. Eu acho que uma comunicação social capaz, competente, independente, preocupada com o dia-a-dia e preocupada com o futuro do país, é indispensável em qualquer democracia. Porque a democracia não se faz discursos. A democracia faz fazendo, trabalhando, batalhando por ela. Portanto, é indispensável em todos os lugares, em todos os países, em todas as áreas democráticas. Obviamente, nos Açores, essa necessidade é maior, é mais fermento. Porque, como disse, são várias ilhas, cada ilha tem a sua personalidade, cada ilha tem a sua história própria. Eu diria até que cada ilha tem a sua subcultura, ou se quisermos, cultura. E para manter um equilíbrio não estável, mas um equilíbrio dinâmico, é indispensável que haja uma informação permanente. Isso passa por um serviço séria, público? Completa. Isso passa por um serviço público. Lá e cá. Lá e cá. Como eu estava a dizer, não há democracia sem informação. Não há democracia sem crítica. Não há democracia sem investigação. Bom, e quem faz isso é a comunicação social, como a gente sabe, por nós e por todos os países democráticos. Enfim, todos os países democráticos têm uma comunicação social atenta, competente, exigente e independente. E apetecível. E apetecível a outros poderes. Fruto proibido. Bom, o que é o poder? O poder tem sempre uma apetência perversa pela manipulação ou pela utilização abusiva dos instrumentos que mais capacidade têm para interferir na população, no seu estado de espírito, no seu endividamento, sobre os fenómenos, mas isso é perfeitamente natural, acontece em todas as democracias e em todos os regimes ditos pluripartidários. Para rematar, a não ser que o Sr. General queira imprimir aqui outras temáticas, gostaria de passar, de saber, melhor dizendo, como é que vai passar os primeiros dias do ano, como é que tem ocupado o seu tempo, exercendo, talvez como bastião, lá está, da luta pela democracia. Eu gostaria, antes disso, de dizer aos irmãos açorianos que eles deram-nos uma grande lição, aos próprios açorianos e aos continentais, e mostraram uma coisa que é extremamente importante, é que o todo só é um todo uno quando estamos todos com atenção a todas as partes e respondemos com propósito, com eficácia, até com sacrifício, às necessidades especiais que uma das partes tem. Depois, enfim, felicitar todos aqueles que, naquela altura, na Terceira, na Graciosa e São Jorge, enfim, sofreram este dano enorme que foi determinado pelo sismo. E dizer depois aos mais jovens que devem olhar para aquilo que os pais fizeram e devem naturalmente tentar que aquilo que é património dos seus pais seja também património seu e responsabilidade sua. Quanto a mim, bom, no próximo ano vou fazer aquilo que tenho feito, que é aprender. Aprender? Aprender. Para estar documentado, para cumprir as minhas obrigações enquanto Conselheiro de Estado e para poder responder também às minhas obrigações enquanto cidadão. Responder à minha responsabilidade social, que é, como sabe, a obrigação que tenho de fazer tudo aquilo que posso fazer para que a sociedade, a democracia se tornem mais fortes, mais tolerantes, mais pacíficas e mais capazes de entrar no coração e na vida dos portugueses. Mas enquanto Conselheiro de Estado, aproveitando a sua deixa, o que é que gostaria, quais são as suas expectativas para os açorianos, para os portugueses para 2020? Eu gostaria
que todas as funções que cabem ao Estado, não só as chamadas realengas, que são a política externa, a defesa e a justiça, mas todas as outras, nomeadamente saúde, educação, etc., tivessem uma resposta capaz. Eu, quando digo uma resposta capaz, não digo a melhor resposta. Tivessem uma resposta que, obviamente, tivesse em conta aquilo que são as nossas possibilidades, mas que tivesse a preocupação de utilizar essas possibilidades da maneira mais eficaz, mais rentável e socialmente mais justa. E depois gostaria também que as grandes organizações da sociedade civil tivessem um papel mais ativo, mais determinante na vida coletiva, não é? Refere-se a que tipo de associações, organismos? Todas as associações da sociedade civil, desde os sindicatos, às associações patronais, à Igreja, às organizações culturais, elas devem olhar para o Estado não como uma instituição a que se deve obediência, mas como uma instituição a que se exige que responda com eficácia, com competência, àquilo que são as necessidades e exigências do bem comum. De maneira que era isso que eu gostaria, que a sociedade civil fosse mais dinâmica, se organizasse mais e exigisse do poder mais. Não tivesse sempre a criticar, colaborasse, que exigisse, que reclamasse e até protestasse. Mas que fizesse isso tudo com prudência, prudência no sentido de aristoteliano, com prudência com inteligência, mas fizesse isso sistematicamente, de tal maneira que as relações da sociedade civil com o poder passassem a ser um pouco diferentes daquilo que infelizmente têm sido sempre, não é agora, em Portugal. E essa estabilidade para os portugueses pode passar pela constância, pela estabilidade na presidência? Isso passa, em primeiro lugar, pela mobilização, pela assunção da responsabilidade social inteira da sociedade civil. E a sociedade civil pode, obviamente, ser estimulada por uma ação presidencial, isso é indiscutível. Que carece de alguma estabilidade? Como? Que carece de alguma estabilidade? De uma recandidatura? Isso, francamente, é uma área na qual eu não entro. Eu o que entendo é que é indispensável que esta preocupação em mobilizar, fazer atuar responsavelmente a sociedade civil seja sentida por todos os portugueses, seja sentida por todos os portugueses como uma obrigação social. Bom, e se as coisas forem assim, eu creio que nós conseguiremos mais resultados do que aqueles que temos conseguido. Ainda o chamam muitas vezes de Sr. Presidente no dia-a-dia? Creio que as pessoas se habituam a determinados tratamentos, mas eu prefiro que não me tratem por Presidente. Prefiro que me tratem por Enes, ou as pessoas que não forem capazes de o fazer, por General Enes. Sr. General, Sr. Presidente, que o é até ao fim da vida, é inerente ao cargo. Eu gostaria de lhe agradecer imenso essas suas confidências, as suas memórias. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não tenho que agradecer. Eu devo lhe dizer que a França republicana é que estabeleceu o costume num presidente ser presidente sempre. Mas num país republicano como Portugal, um presidente é um homem que exerce uma função para a qual foi mandada por portugueses. Quando acaba o exercício dessa função, ele volta a ser um cidadão. Mas gostaria de ser, claro, um cidadão com mais responsabilidades. Acrescidas, é isso? Pois, porque tem um conhecimento mais completo, na medida em que teve informação durante anos, toda a informação, e mais responsabilidade porque se empenhou numa função cujo grande propósito é garantir não apenas a unidade do país, a independência do país, mas também a felicidade do país, a felicidade possível, obviamente. Muito obrigada pelo seu testemunho nesta emissão especial do 1º de janeiro, que evoca os 40 anos do grande sismo de 1980, como dizia há pouco, considerado o mais destrutivo dos últimos 200 anos em Portugal. Muito
Muito obrigada pela sua ajuda a recuperar estas vivências, as suas decisões. Felicito a televisão porque pode-se voltar ao passado de duas maneiras. De uma maneira endémica, nostálgica, que é uma maneira patológica, porque não se aprende nada. A outra, voltar ao passado para nele procurar lições, nele procurar ensinamentos. O que é que fizemos bem e porquê, o que fizemos mal e porquê, para que com esses ensinamentos nós contribuirmos para que a democracia seja maior, seja mais eficiente e esteja presente não apenas na vida de todos os portugueses, mas no coração de todos os portugueses. Muito obrigada, Sr. General, pela sua ajuda a recuperar estas memórias e até qualquer dia esperamos por uma há sempre da minha parte disponibilidade. Próxima oportunidade. Muito obrigada, boa noite. Obrigado.